Como nós temos nosso programa, nós estamos estudando o Sefer Tanakh, toda a Tanakh, esperamos poder estudar toda a Tanakh, de uma forma, como eu disse já, superficial e abrangendo alguns temas principais. Estou tentando trazer nesse curso, nesses módulos que nós estamos tendo, umas aulas um pouco mais interativas, um pouco mais diferenciadas, para que vocês possam também entender um pouco do meu método de estudo, como eu faço para trazer as informações para vocês, de onde eu tenho estudado, de onde tenho trazido. Então, é dessa maneira que eu vou tentar mostrar para vocês também, de uma forma bem bacana, visual e dinâmica, o estudo de hoje, tá bem? Vou compartilhar a minha tela. Vou passar primeiro dois vídeos para vocês. Eu vou ir dando pause em cada vídeo e explicando por que os vídeos estão em hebraico. Sei que todos aqui já falam hebraico, porque estão estudando o concurso do Moré Efraim, mas eu vou ajudar vocês nessa, tá bem? Vou dar uma pequena introdução sobre o Sefer Juízes antes de passar os vídeos. Nós iniciamos o Sefer Juízes após a morte de Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, que era o servo de Moshe, que fez com que Israel herdasse a terra de Israel, trouxe todas as 12 tribos para herdar a terra. Quando Israel herda a terra de Israel, agora Israel já tem posta a terra, todas as tribos já estão assentadas em Israel. Cada uma das tribos passa, então, a cuidar da sua vida. Vai construir suas casas, vai criar seu gado, vai criar seus filhos, plantar seus pomares, e vai pescar, e vai arrancar cobre, vai fazer seus trabalhos que faziam na época. Israel não tinha um rei que pudesse unificar todo o governo de Israel, que pudesse ter em mãos um sistema que de fato funcionasse para a defesa do próprio povo. Evidente que Hashem protegia o povo, mas não tinha mais as nuvens da glória, não tinha mais a coluna de fogo, e muitas outras coisas não tinham mais. Então agora Israel precisaria também de uma organização, precisaria estar organizado. Com essa ausência de um rei, passaram os reis de volta de Israel a se fortificar e invadir Israel. E além disso, Israel passou por um processo de esquecimento. Israel passou de certa forma, a cometer idolatria, voltando-se a outros deuses, a Baalim, que é um termo que é geralmente empregado, a Baalim, e divindades da região, porque nem todas as os povos que viviam aqui em Israel foram exterminados, foram aniquilados, foram destruídos, como era a ordem de Moshe Rabbeinu, e Yehoshua começou o trabalho, e após a morte de Yehoshua não deu-se cabo à continuidade desse projeto. Então Israel, na medida que cometia transgressão, idolatrando outros ídolos, também a proteção de Hashem se afastava de Israel, e os povos vinham e dominavam Israel. Quando acontecia isso, quando a coisa apertava, Israel clamava a Hashem, se levantava um juiz, o juiz começava a estabelecer justiça, ia lá, vencia o inimigo, ganhava 18, 20, 8, 40 anos de paz. Quando esse chofeta, esse juiz, morria, novamente começava de novo. Israel transgredia, um outro rei vinha e dominava Israel por 20 anos. Aí Israel tinha um outro chofeta, um outro juiz. Esse juiz guerreava por Israel, fazia Israel se consertar. Ela se consertava. O juiz morria, de novo Israel transgredia. Isso se passou por quantas vezes?
quase 15 vezes. Quase 15 vezes aconteceu isso. Nós tivemos 15 juízes, alguns juízes julgavam Israel junto, como é o caso de Dvorah e Barak. Dois juízes que, na mesma época, julgavam o povo. Então, durante todo esse período de tempo, foi um período de total alto e baixo em Israel. Total alto e baixo. Israel, em um momento, estava lá em cima, obedecendo a Hashem. Daqui um ano estava lá embaixo, servindo uma outra divindade. Vinha o rei do Moab, vinha o rei de Edom, vinha o rei de Mizraim, vinha o rei... vários povos ao redor vinham e dominavam Israel. E, novamente, um novo chofete se levantava. Isso se deu por muitas, muitas, muitas gerações. Nós tivemos desde profetas, desde juízes, da mais alta índole, da mais alta justiça, como Dvorah, da época de Dvorah e Boaz, Dvorah e Barak, como Boaz, que foi o avô de Davi Amelech, ele foi um chofete, o antepenúltimo chofete, e até como Iftar, que dedicou a própria filha a Hashem, e como Iftar, como Shimshon, que não conseguia controlar seus próprios desejos. Tivemos profetas Shoftim muito bons, como Gidom, como Ehud, e assim sucessivamente. Então nós tivemos muitos altos e baixos, mesmo dentro da personalidade de cada Shofet. Hazal, Rachamenu Zichnonei Livrachá, os nossos sábios de abençoada memória, eles dizem que Iftar no seu tempo era como Shmuel no seu tempo. Quem sabe o que isso quer nos dizer? Quem tem alguma sugestão? Quem acha que sabe o que isso quer dizer? Ele era justo para a época dele. Ele era justo para a época dele. Muito bem, Joaquim. Então, para a época dele, Iftar era terrível, correto, era terrível. Mas para a época dele, ele era o chofete que a nação aguentaria. Então, você tem que entender que a Hashem, ele trabalhou Israel sempre com um líder que estava equiparado com a sua geração. Moshe Rabbeinu era um grande líder, então a sua geração também era tão grande quanto ele. Yoshua era um líder de guerra, então a sua geração era uma nação de guerra. E assim foi sucessivamente, sempre acontecendo dessa maneira, até hoje. Até hoje, Hashem conduz Israel da mesma maneira. Então vamos lá. Nós teremos uma aula um pouco interativa hoje, Bezrat Hashem. O pessoal gostou de semana passada. Então vamos lá. Esse daqui é um vídeo do projeto 929, o projeto 929, que é o projeto que eu tenho falado para vocês bastante. Ele, como eu disse, ele está em hebraico. Deixa eu erguer o volume dele aqui. E eu vou traduzindo de pedaço em pedaço. Não vou ser palavra por palavra, pedaço por pedaço, para não delongarmos muito, tá bom? Então vamos lá. יצאנו ממצרים, הלכנו במדבר, נכנסנו לארץ, ירשנו את נחלותינו. Nós saímos do deserto, saímos de Mitzrayim, passamos pelo deserto, guerreamos nossas guerras. מה עכשיו? E agora o que vai acontecer? שבטי ישראל מתפזרים לנחלותיהם ומתיישבים בהן. O povo de Israel se assentou em seus territórios e dividiu todos os seus territórios entre si. יהושע נאסף אל אבותיו, ולא מותיר אחריו יורש. לא נשאר אף אחד שיחזיק את התפזורת הזאת יחד. Yoshua não fez como fez Moshe Rabbeinu, que deixou depois dele um líder para que o povo de Israel pudesse seguir. בני ישראל מתפנים לעשות לביתם. דואגים לחקלאות, לבקר ולצאן, למשפחה ולצאצאים, ענייני סדר אזרחי, צדק ומשפט, כל אחד בנחלתו, לפי מנהגיו ולפי הישר שלו. Israel agora teve tempo para criar seus gados, para construir suas casas, para plantar seus pomares.
E Israel estava dividido em tribos e em cidadelas, e cada cidadela seguia a Torá de acordo com o seu costume, de acordo com o que ele achava correto, o que achava conveniente. ובהיעדר מלוכה, שאלה יפה, בהיעדר מישהו שמביט מלמעלה במקרו, בהיעדר עמוד שדרה חזק שמחזיק את הכל, מתחילים להופיע סדקים. Mas se nós começássemos, olhando de uma forma pelo macro, olhando de cima, Israel estava totalmente dividido, estava muito vulnerável nesse momento. והמבנה מתחיל להתכופף. E a coisa começou a não dar muito certo. שאין שייכות לאומית, קל לשכוח מי אתה ומה הזהות המיוחדת שלך, וקל להיסחף ולסטות מדרך הישר. Então, quando cada um começou a ser independente, fazer o que achava conveniente, perdeu-se então a personalidade de uma nação. עם ישראל, שבט שבט, עושה הרע בעיני אדוני. Então, todo o povo de Israel, tribos e tribos, fizeram o que era mal diante de Hashem. אלוהים, שהבטיח שהכל יהיה בסדר, רק אם הכל יהיו בסדר. Hashem, ele só manteria todas as coisas certas, beseder, se todo mundo ainda continuasse fazendo o que é beseder. מעניש את בני ישראל החוטאים, ומשעבד אותם לעמים אחרים. Então, Israel Hashem ia trazer castigos por meio de outras nações. תחת שלטון זר, העם נמצא במצוקה ומבין שסטה מדרך הישר. אלוהים שומע. Então, a partir dos filisteus, que Hashem começou a enviar guerras, Israel começou a pedir o favor de Hashem, e Hashem escuta. קים שופט מקרב העם, עתניאל בן כנז. E ele enviou profetas, Shoftim, para salvar o povo, como Otniel ben Kenaz, או אהוד בן גרה, ou Ehud ben Gera, או נגיד, דבורה הנביאה. ou Dvorah הנביאה. לא, זה שופט במובן של מושיע, אף שדבורה הייתה גם שופטת מוערכת במחוזי. בקיצור, שופט הוא נציג ממונה מטעם אלוהים. דבורה זימנה את ברק בן אבינועם, ויחד הם הושיעו את העם מהכנענים. Então, a Dvorah, ela se uniu com Barak ben Avinoam e livrou Israel do povo dos cananeus. בשר צבא כנען, סיסרא, E o príncipe dos exércitos de Canaã, Sisra, טיפלה יעל, foi morto. והשקט חזר. וכך, עד הפעם הבאה. E assim aconteceu até a próxima. מעגל שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. E círculo que se voltava a si mesmo tantas e tantas vezes. הזמן עובר והמצב לא משתפר. O tempo passava, Israel não aprendia com seus erros. לא הרוחני ולא הביטחוני. Nem espiritualmente e nem na segurança da nação. כל משבר, אלוהים מקים שופטים חדשים, וכמו כוכבים. E Hashem enviava novo profeta, novo shofet. הם זוהרים לרגע ואז נעלמים ברקיע. Como uma estrela que cai do céu, como uma estrela cadente, que brilha um momento e depois ela se apaga. Assim eram os shoftim. משופט לשופט, הזוהר הופך פחות מרשים, אולי כי השופטים שקמים פחות ראויים למנהיגות? E assim, nós tivemos todos os tipos de profetas, de shoftim. משופטים מיוחסים, כמו השופט הראשון, עתניאל בן כנז, De um shofet muito justo, como o shofet Otniel ben Kenaz, נידרדר לאאוטסיידר, כמו יפתח. a shofet totalmente fora de prumo, como Iftach. משופטת צדק, כמו דבורה, de shoftim justos, como Dvorah, נידרדר לשמשון, שהוא לא מנהיג, אלא זאב בודד ומתבולל. Como até shofet como o Shimshon, que não consegue controlar o lobo que tem dentro. שמעלתו הבולטת ביותר היא כוחו הפיזי. וכך, בין השופטים והשופטות לבין התנהגותו של העם, E assim, de shofet, de juiz a uma juíza, de comportamentos a comportamentos do povo, חוזר הספר ושואל, o próprio Sefer de Shoftim vem e pergunta: אם אפשר להיות עם בלא מלך? É possível ter povo sem ter rei? האם אפשר להיות עם סגולה בלי מנהיגות? É possível ter povo que se encaminhe bem sem uma pessoa que possa o dirigir? אולי לא. את זה נדע בהמשך. Assim nós vamos trabalhar.
Esse foi o primeiro. Nós temos agora um outro mais curtinho. Vamos ver aqui. ישראל. בימים ההם אין naquela época, מלך בישראל. não havia rei em Israel. איש הישר בעיניו יעשה. O homem, cada homem, o que era correto aos seus olhos, ele fazia. מחזוריות החטא, העונש והישועה בתקופת השופטים מעידה על אובדן הדרך של בני. Nesse ciclo de acontecimentos, onde Israel pecava, recebia punição, eles sofriam, eles pediam por salvação, e Hashem ajudava e consertava os seus problemas. ישראל. כל אדם עושה מה שנראה לו נכון. Toda pessoa fazia o que ele achava que era justo, que era correto. מה שנראה לו ישר. O que ele achava que era totalmente correto. והתוצאה, שפל מוסרי בכל התחומים. E o resultado disso foi uma bagunça por todos os cantos. יש מי שממציא לעצמו אלוהים ובונה לעצמו בית מקדש חדש. Desde aqui quem poderia fazer um novo Deus para si, ou quem pudesse fazer para si um próprio Beit HaMikdash. ממנה לעצמו כהנים. Ele poderia falar que eu sou agora um Kohen. יוצר לעצמו טרפים. Eu posso fazer para mim agora comer algum animal que é treifa, e dizendo para que para mim não é treifa. פגיעה בערכי המשפחה, Posso trabalhar, fazer o que eu quiser dentro da minha família. המוסר, האמונה. Sobre a minha justiça, sobre a minha fé. בימינו קוראים לזה אסון מתגלגל. Nos nossos tempos, nós chamamos isso de uma bola de neve que foi crescendo. זה הסיפור על הפילגש בגבעה. Agora, eu não vou me estender muito aqui, porque que eu posso resumir para vocês. Vem um pedaço aqui que vai falar sobre o acontecimento onde uma pessoa das tribos de Levi vai e toma uma... o Tom está conosco. Shalom, Tom. Muito bom. Estava pelo menos. Acho que ele está dormindo, Rabi, sentado lá. Está cansado, estudou bastante. Então, vamos estar a partir do capítulo 19 do Sefer Shoftim. Não havia rei em Israel. Um homem levita vai e toma uma esposa da casa de uma concubina de Yehudá, de Beit Lehem. Passou um tempo, essa concubina ela vai e volta para a casa do seu pai. E esse marido vai buscar a sua concubina. E essa sua concubina, o pai da concubina, faz ele ficar mais alguns dias com ele. Quando ele sai para retornar para sua casa, eles param em uma cidade. A cidade foi a cidade de da tribo de Benjamim. Givá. E aí eles vão passar a noite em Givá. Em Givá eles não encontram pouso na casa de ninguém, até que um senhor os convida para vir à sua casa. Eles vão, como era o costume da época, né, passar a noite na casa de um desconhecido. E as pessoas da cidade vão e pedem para que o dono da casa coloque para fora seus visitantes, para que eles pudessem fazer toda a sorte de coisas com eles. E é muito estranho para nós ler esse tipo de história, porque é totalmente fora da nossa percepção de realidade, de que, não, comigo, com meu convidado não faça nada, por favor. Ele fala, não faça nada comigo, mas toma aqui minha concubina para vocês, por enquanto, para vocês aí fazerem o que quiserem. É um pouco complicado para a gente entender isso, não temos a mínima noção do que seria passar por isso, porque não faz parte da nossa realidade. Mas eles pegaram a concubina e abusaram dela a noite toda. Pela manhã, quando o homem abre a porta, a concubina está morta no pé da porta, na soleira da porta. E ele tinha que fazer alguma coisa. O que ele faz, a primeira coisa que ele faz, ele reparte toda a mulher em partes e envia para todas as tribos de Israel
convocando as tribos de Israel para que se juntassem, para que fizesse justiça contra essa cidade de Givá. E as tribos de Israel se juntam e vêm e falam, nos dê a cidade de Givá. E eles dizem, não vamos dar a cidade de Givá. E aí vira uma guerra total, e onde morre muita gente de todo lado, vira uma bagunça. Sofre. Por fim, sobraram 600 homens. Desses 600 homens, não tinham nenhuma mulher mais, porque exterminaram toda a nação de Benjamim. Israel se arrepende, mas eles haviam feito um juramento. O juramento era de que não vamos dar nenhuma filha das filhas de Israel para se casar com eles. Havia tido um mochave, uma vila que não havia se juntado na guerra e também não havia feito esse voto. Então ela tinha mini-moças, né? E eles deram as filhas deles para se casar com o pessoal que eles estavam querendo matar agora há pouco. Se casaram, mas faltou ainda uma certa quantidade. Nisso de falta uma quantidade, qual foi a ideia deles? A ideia brilhante foi, vamos fazer o seguinte, a gente prometeu que não ia dar filhas para vocês. A gente faz uma festa no meio de um pomar, te manda nossas filhas para a festa. Hora que der 11 horas, vocês saem correndo o que vocês pegarem de vocês. Então nós vemos como que a percepção de justiça estava totalmente abalada nessa geração. Totalmente abalada. Onde não haviam juízes para julgar uma cidade. Nós sabemos que tem que fazer com uma cidade que pratica esse tipo de coisa. Onde não haviam juízes para impedir o povo de exterminar toda uma nação. Quase exterminaram a nação. Vão tentar dar um jeito. Tentaram, então, agora pegar umas moças de uma tribo daqui. Aí não teve jeito. A gente põe umas para ser... Aí vocês passam correndo e pegam. Então, quase um jeitinho brasileiro estavam dando ali. Para tudo. Então, a noção de percepção de justiça ela estava totalmente equivocada e abalada. Apesar do livro de Juízes ter a ideia de que o livro de Juízes é totalmente coisas justas, nem sempre é tão justo assim. Nem tudo foi tão justo assim nesse sentido. Tenho aqui, então, vamos lá, para você ter uma ideia de qual é o período de Juízes que nós tivemos. Vamos aqui compartilhar novamente nossa tela. Nós tivemos aqui, então, vamos lá. Isso aqui é um calendário, um luar dos anos de Israel, desde a criação de Adão, quando nasceu Shet, quando nasceu Enosh, quando nasceu Quinan, e assim vai indo, até Abraham, Isaac, Yaakov, Levi, Kehat, Amram, Moshe. De Moshe a Yehoshua, que é o período dos Shoftim. Tá bem? O período dos Shoftim, nós estamos falando. O período dos Shoftim, nós tivemos aqui, vamos lá, Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun, que é o primeiro Shofet, servo de Moshe. Ele governou por 28 anos. Ficou 8 anos sem governo, e aí passou a governar Otniel. 18 anos. Israel ficou governado pelo Melech de Moab, pelo rei de Moab. Depois nós tivemos um outro Shofet chamado Ehud. Israel descansou por 80 anos. Uma pergunta aqui. Mando sim, então, com certeza. Depois de Ehud, durante esses 80 anos, também governou por Shamgar ben Anat. Depois de Shamgar ben Anat, nós tivemos Dvorah Neviah, e com Dvorah Neviah, nós tivemos também junto o Barak.
Depois de Devorá, Israel ficou escravo, ficou servindo Midian por 7 anos. Depois de Midian, servir Midian por 7 anos, tivemos Gidon, ou Gideão. Depois Avimelech. Depois Tolá. Depois Iair. Depois de Iair, Israel serviu Amon por 18 anos. Depois de 18 anos de Israel servindo por Amon, Israel precisou da ajuda de um dos mais como eu falo, qual é a palavra? Controversos juízes, dos mais problemáticos. Iftar, já nós vamos falar sobre Iftar, o que aconteceu com ele. Depois Avitsan, Ilon, Avdon, Shmeon, Eli e Shmuel. Avdon Zé, quem sabe quem é esse Avdon aqui? Boaz. Boaz, o do livro de Ruth. Tá bem? Só o juiz, né? Sim? Oi? É porque é só do juiz, né? Os reis vêm depois, né? Assim? Os reis vêm aqui depois. Vamos dar o reis semana que vem, Bezrat Hashem, tá bom? Os reis é depois. Por enquanto, vamos dar somente os juízes. Aqui nós temos eu tenho toda uma lista de todos os juízes que nós tivemos. Está separadinho aqui. Esses são os nossos juízes. Aqui estão Otniel ben Kenaz, Ehud ben Gerá, Shamgar ben Anat, Dvorah Neviah, Gidon ben Yoash, Avimelech ben Gideon, Tolá ben Poá, Yair Hagladi, Iftach Hagladi, Avitsan mi Beit Lechen, Ilon Hazivloni, Avidon ben Hillel, Shimshon Agibor, Eli a Cohen e o Shofet Aharon, Shmuel Anavi. E o nosso último juiz foi o profeta Shmuel. A época dos profetas, ela, como nós dissemos, Manuel, não tem, infelizmente, não tem em português. A maioria dos materiais que eu utilizo, eles estão em hebraico, né? É um pouco difícil traduzir tudo para o português, não teria condição. Mas eu vou colocar no nosso site do Dvar Torá todos esses links ali. Eu já coloquei alguns, eu vou pôr os outros assim na sequência. Mas eu quero estar com vocês, falar com vocês um pouco sobre Iftar. Iftar, que ele é falado no capítulo 11 do livro de Shoftim. Iftar, que ele já teve um nascimento e um início de vida problemático. Ele era entre aspas, bastardo de sua casa, né? E ele fugiu, foi criado no meio de baderneiros e bagunceiros e toda sorte de má pessoa. E Israel estava totalmente sob domínio de Amon nesse momento. E até que então que Israel, como última das últimas, de todas as últimas esperanças, de todas as alternativas, foi chamar Iftar para ser o seu juiz e para julgar Israel.
e para auxiliar Israel se reerguer dessa queda total que tinha nesse momento. Iftar vai para a guerra, ganha a guerra, e para ganhar a guerra, o que ele faz? Quem sabe o que Iftar faz? Faz um voto, Rav. A pessoa que está ao encontro dele em Foi pessoa, não. Não foi pessoa que ele fez por voto. foi a filha, né? Não, não foi esse voto dele, não. A primeira pessoa que ele viu quando entrasse na cidade. Não, não é a primeira pessoa. Ele não usa o termo primeira pessoa. O primeiro, A né? primeira coisa que ele visse. Quando fosse, né? Primeira coisa, não foi primeira pessoa, primeira coisa. Então vejam só vocês a noção de doideira que eles tinham. Por que eu falo doideira? Imagine se sair um cavalo, ou um porco, ou um elefante. Cachorro. Imagina o que ele ia oferecer para Hashem, como um orlá, como um sacrifício. Então, ele também não tinha o mínimo de noção de certo e errado no quesito religioso. Bom, e o que Iftar faz com sua filha? Boa pergunta. O que aconteceu de fato, Rabi? Os nossos sábios Manda ela se despedir. Os nossos sábios dizem que o acontecimento de Iftar, em sua época, se deu pelo orgulho. Existia Iftar e existiam os Rachamei Israel. Em todas as gerações, durante todas as gerações, existiram os sábios de Israel, que era quem mantinha viva a lei oral. Nisso de manter viva a lei oral, existia também um certo orgulho por parte dos sábios de Israel de não procurar os juízes. E os juízes, um certo orgulho de não procurar os sábios de Israel. Então, quando Iftar vence a guerra, duas pessoas estavam orgulhosas. Iftar e o Raham de sua geração, e o sábio de sua geração. Se Iftar tivesse procurado esse sábio, ele poderia ter... Minha mãe, que está visitando aqui durante um período aqui em minha casa. Anulado o voto. Pode passar, mãe, não tem problema. Pode passar, mãe. Tá bom, mãe. Minha mãe está visitando a gente aqui. Então, eu poderia ter anulado o voto. Então, e como isso não ocorreu, ele vai e, entre aspas, oferece a sua filha. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui, como sempre, pode perguntar. Tem uma outra versão sobre isso, que ele não sacrifica sua filha, ou seja, como um sacrifício, como um corban. O senhor pode falar sobre isso? Nós estamos aqui, no livro de Shoftim, Perek 35. Shoftim 11:35. Vou ler aqui para vocês. Assim está. E quando ele a viu, rasgou suas roupas e disse: Ah, minha filha, muito me abateste e és entre os que me afligem, porque eu abri minha boca ao Eterno e não poderei voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, abriste a tua boca, pois o Eterno te vingou dos teus inimigos, dos filhos de Amon. E ela disse a seu pai: Que me seja feito isso. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vá. E ela o deixou por 2 meses. E ela foi com suas companheiras e chorou sua virgindade pelos montes. E ao fim de 2 meses, ela voltou ao seu pai, que cumpriu nela o seu voto que havia feito. E ela não conheceu nenhum homem e tornou-se o costume de Israel. Então, olha só. Vamos ver aqui. Onde que eu tem 39.
Vamos lá. Vai Miquet, e foi no final, Shnei Chodashim, de 2 meses, Itashav el Avia, e ela voltou ao seu pai, vai a Asla et Nidro, e ele fez sobre ela o seu voto, Asher Nadar, e que havia jurado. Vehi lo yada'a ish vetehi rok be Israel. Olhem só que nossos exegetas nos dizem. Vai essa lá et nedero Asher Nadar, e fez nela o neder que havia feito. O neder é o juramento. Sheasala beit, e fez para ela uma casa. Berinissá Sham, e colocou ela lá dentro. Veaitá Sham, e ela ficou lá. Rusham ibn Adam, longe, separada de qualquer homem. Medarkei Aolam, Behayá, Rok Beisrael. O Medarkei Aolam. Qual que é o Darkei Aolam? Qual que é o natural das pessoas fazerem? Crescerem, casarem, ter relacionamento e ter filhos. Ou seja, Medarkei Aolam, do caminho de todas as pessoas. Veayá, Rok Beisrael. Ele saiu um Rok Israel. Foi feita uma lei em Israel. Que Mishnah Leshanah, que de ano em ano, Hayu Holchot Elea Benot Israel. Todas as filhas de Israel iam para lá chorar com ela. Então, me digam vocês agora, o que aconteceu com a filha de Iftar? Ela Então, foi a sacrificada, pergunta não de tem... castidade, de fato, né, Rafa? Mas esse não foi o juramento que ele fez. Mas foi assim que ele cumpriu. É porque ele ficava muito... Parou para Hashem. Ele separou para Hashem. Ele não sacrificou, de certo, porque na nossa cabeça a palavra sacrifício, ela está totalmente ligada a matar. Nem não necessariamente tem que ser matar. Então ele separou ela. Então ela não casou, né, Ravi? Ela não casou. Aqui é o que está escrito na Tanakh. Olha só, aqui é a Tanakh. Vai Miquet, e foi ao fim, Shnei Chodashim, de 2 meses, Betashav el Avia, e voltou para seu pai, vai a Asla et Nedro, e cumpriu nela o seu voto, Asher Nadar, que havia jurado, Vehi lo yad'a ish, e ela não conheceu o homem, Vetehi Rok lebe Israel, e saiu um Rok em Israel. Falou que ele matou ela aqui? Não, então, na verdade, o juramento foi que ele ia separar para Hashem o que ele disse primeiro. Ele ofereceu para Hashem, ele ofereceu. Ele fez uma freira, vamos dizer assim, trocando em palavras que a gente conhece hoje. E de certa forma ele sacrificou ela. Ravi? De certa forma ele sacrificou ela, pois ela ou seja, não deu continuidade, né, a nenhuma geração, ela, né? Exatamente. Morreu ali, é como se tivesse arrancado uma árvore, né? Uma mulher que não tem filhos, um homem que não tem filhos, é como se arranca uma árvore, né? Então é exatamente isso que aconteceu com ela. Ela ficou sem filhos e, como o Eudá falou, foi como uma morta. Esteve como morta, não teve filhos, esteve como morta. Então ela não foi sacrificada como muita gente gosta de falar e gosta de... Porque não, muito simples. Que aplicou aqui, já tem rapidinho aqui na nossa interpretação, sem muita dificuldade. Então vamos lá. Rav seria contra a Torá, né? Se isso acontecesse, seria um paradoxo enorme, né? Totalmente contra a Torá, totalmente contra a Torá. Aqui no nosso Sefer, deixa eu achar aqui onde está separado. No Da'at, vamos lá. Novamente aqui compartilhando para vocês. Já vi também no rodapé da Torá, Rav, que o pobre, o cego e o que não pode ter filhos é como se estivesse realmente morto. São pessoas que têm suas faculdades limitadas, né? Então, aqui onde eu havia mostrado para vocês, deixa eu cancelar aqui
e compartilhar de novo. Rav, fazer uma pergunta. Pode fazer. Disse no texto aí, falou que se criou uma lei em Israel. E qual seria essa lei que tinha sido criada, Rav? E todo ano as moças tinham que visitar a filha dele. Ah, beleza, tá bom, entendi. Entendeu? Então aqui eu havia comentado com você... E chorar com ela, né, Rafa? Exatamente, ela chorar com ela. Eu havia comentado agora há pouco, falei que a Ilona era o Boaz, mas não, é Avitsam e Beit Lehem. Avitsam e Beit Lehem, ele era o Boaz, o esposo de Ruth, avô de David Ameller. Tá bem? Então nós temos aqui ó, o Boaz sendo um dos Shoftim. Bom, aqui no site da AT, que é um site muito bom, recomendadíssimo para quem quer ler sobre perguntas e todo tipo de dúvidas e conteúdos. Aqui embaixo não tem português, né? Em hebraico. Mas como que eu faço? Eu faço assim, olhem só. Quando tenho alguma coisa de dúvida. Entro no tradutor do Google. Tenho aqui o hebreu do português para o hebreu. Copio aqui, olha só. Copiar. Aí eu colo aqui o endereço e mando traduzir. Ele traduz o site inteiro, olha só que bacana. Então, mesmo que eu não tenha, quem foi que me pediu em português, tá bem fácil de utilizar, olha só, Otniel Ben Kenas, Yud Ben Gera, Shamgar Janat, Devorah, profetiza. Ele traduz muito bem traduzido. Tem aqui os dados cronológicos para quem quiser utilizar ali. Em português ele traduz também, olha só. Algumas coisas ele erra, tá bem? Mas também é de se esperar. E aqui embaixo, olha só. Estudos do livro dos Juízes e música. Tem aqui uma música para memorizar o nome dos juízes. Eu passei agora há pouco para vocês no Dvar Torá, mas vou dar um play aqui para escutar junto ela. Para se lembrar de todos os nomes de todos os juízes. שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. אלו הם השופטים, עתניאל בן כנז, אהוד בן גרה, שמגר בן ענת, דבורה וברק, גדעון בן יואש, אבימלך בן גדעון, תולה בן פועה, יאיר הגלעדי, יפתח הגלעדי, יבצען זה בועז, אלון הזבולוני, עבדון בן הלל, שמשון בן מנוח, אלי הכהן והנביא שמואל, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Muito bacana a música, né? Eu passei para vocês, também tá no site do Dvar Torá lá na timeline, quem quiser encontrar lá, eu já coloquei a música. Então, muito bom para aprenderem também a ordem dos nossos juízes. No prosseguimento do livro de Shoftim, para a conclusão do livro de Shoftim, nós temos um evento marcante na história do povo judeu, que é a história de Haná, mãe de Shmuel Hanavi. Haná, ela era uma pessoa que era uma mulher estéril, e eu estava até estudando a história de Haná no Masechet Brachot, faz alguns Shabbatot passados,
E eu me dei conta de uma coisa fenomenal da justiça e do conhecimento de Haná sobre a Alahá judaica. Eu vou falando aqui, enquanto eu vou achando aqui as passagens de... Eu encontrei. De Haná. Então, Haná, ela pede um filho, ela tem um filho, esse filho que ela dá o nome de Shmuel. Shmuel, ele é dedicado totalmente a servir a Hashem, ou seja, ele era da tribo de Kohanim, e ele foi levado ao Mishkan, também foi sacrificado, né, em outras palavras, e foi levado para servir na casa de Eli. Shmuel, que era um Nazir, assim como era Shimshon, tá bem? Shmuel também era um Nazir, não cortava barba, não cortava cabelo, não bebia vinho, não bebia nada de uva. E ele O cresce... pai dele era Levi, né, Ravi? O pai de Shemuel também era Levi, né? Também era Levi. É que Levi, os Kohanim, entre aspas, são da tribo de Levi. Então ele podia servir no mexicano, então ele era Kohen também. De alguma maneira ele era Kohen aí nessa história. Então, ele servia ali na casa no Beit HaMikdash, e nesse seu serviço ele desempenhou um papel de justiça muito forte. Já os filhos de Eli, não. Os filhos de Eli, Ofni e Pinchas, Ofni e Finéias, né? Eles não eram tão justos, na verdade eles não eram nada justos, eram muito perversos, faziam muitas perversidades, não quero ficar falando muitas perversidades dele, mas Hashem, no meio dessa perversidade dos filhos de Eli, ele tem contato com Shmuel, e a Tanakh diz que naquela época uma profecia de Hashem era muito difícil de ser recebida, e Shmuel recebe essa profecia, e Hashem fala que vai matar os filhos de Eli, e ele tem seus 2 filhos mortos, o Arão confiscado pelos Filistim, ele falece no mesmo dia, e Shmuel se torna o Shofet Israel, um profeta e o último Shofet. A história se repete, os filhos de Shmuel não seguem a justiça como seu pai, e assim como os filhos de Eli também não seguem a justiça. Os filhos de Israel percebem que não teria como os filhos de Israel seguirem essa problemática de não tem rei, tem rei, não tem rei, tem rei, não tem rei. Tem que ter um rei, tem que ter um rei. Hashem concorda, Hashem sempre previu ter um rei, eu acredito que Hashem entendeu que já era até tarde já para essa coisa acontecer, e é da vontade de Hashem ter um rei, porém não era da vontade de Shmuel ter um rei. Shmuel e seus filhos tinham que seguir a coisa. Sendo bons ou não, Israel tinha que tentar dar um jeito de aceitar. Então, para Hashem, a coisa foi boa, para Shmuel não foi tão boa. Então, Hashem vem por meio de Shmuel e unge o primeiro rei de Israel, o rei David Melech. Shaul. Shaul, desculpa. Shaul HaMelech. O primeiro Melech HaMashiach, Shaul HaMelech. O segundo Melech HaMashiach, David HaMelech. Depois, Shlomo HaMelech. E depois, eu não lembro se mais algum rei foi Melech Mashiach. Um rei ungido. Bem? Então, olha só que bacana isso. Vou ler aqui para concluir o nosso show de hoje. Como as mulheres da nossa Tanakh, elas eram absurdamente capacitadas. Olhem só a tefilá de Hannah. Achou? Eu vou encontrar aqui. Tá, vou botar na pia pra mim. Bota na pia pra mim essa jarra, esse copo. Estou aqui no livro de 1 Shmuel. Estou achando aqui na tefilá de Hannah o que ela diz. Espera aí só um momentinho. Quem escreve esse livro é ele mesmo, né? Mas o segundo é o sacerdote, né? O Kohanim. Não lembro. Eu não lembro.
Eu vou estudar durante essa semana esses 2 livros, Shmuel e Reis. Onde é que está? Eu sei que Hannah, ela tem uma única, talvez está no português, no hebraico, não está não. Ah, está aqui. Que a tefilá dela está antes. Só um minutinho. Não tem no português. Tem no hebraico. Porque no hebraico ela diz, eu me esconderei. Porque no hebraico está escrito dessa maneira, no hebraico. Se não te lembrares de mim, eu me ocultarei. Então, por que Hannah diz para Hashem, se não te lembrares de mim, eu me ocultarei? Essa é a tradução, essa é literalmente no hebraico. Quem sabe por que Hannah disse isto para Hashem? Ela está dizendo que vai se matar? Não. Não? Eu me ocultarei. E aí você... Quem falou foi Hannah. Quando uma mulher quer uma coisa, ela consegue. Até de Hashem. Ela estava chantageando Hashem nesse momento. Quero que vocês me digam por que... Como é? A Hannah chantageou Hashem para conseguir Shmuel. Rapaz, Tamanha Por espírita. que ela falou isso? não, vou falar nada. Hannah chantageou Hashem. Aí vocês vão ver como que é terrível, né? A mulher enganou a serpente, o Adão, todo mundo aqui, e até Hashem a mulher conseguiu chantagear. Hannah disse o seguinte para Hashem: prestem atenção, prestem atenção. Olha Cuidado com as mulheres. É, né, Dona Maria? Olha só. Olha na Torá. Quando uma mulher se oculta com outro homem, e aí tem no marido dela a dúvida se ela fez alguma coisa ou não, o que é feito? Vai trazer o sacerdote para o nome do Eterno. As águas amargas. As águas amargas. Se ela não fizer nada, o que acontece? Total. Morre, né? Um milagre, né, Rafa? Se ela não fizer nada, o que acontece? O Lucas já acertou. Pronto. Tem filhos. Então, Hannah disse o seguinte, olha só o que ela disse. Isso está no hebraico, eu estou lendo aqui em português. Se não te lembrares de mim, eu me ocultarei. Se você não quiser ter um filho por bem, Hashem, eu vou voltar para casa e vou me ocultar com outro homem, mas não vou fazer nada. Só para o meu marido me trazer aqui e fazer eu beber da água amarga. E eu vou ter um filho na marra. Ou seja, ela estava disposta até a tudo para ter um filho. Ou seja, ela disse para Hashem, ou me dá por bem ou vai me dar por mal. Mas eu não entendi aí, Rafa, me explica de novo. Não entendeu ainda? Não. Rafa, isso é muito forte. É muito forte. Não, eu entendi, Rafa, mas isso é muito forte, viu? Muito forte. No caso, a Hannah ia levantar a suspeita com o Eucana para que Eucana levasse ele aos sacerdotes. Exatamente. Acho que ela teve um momento aí, foi de binada, ate, entendeu? Toda a própria palavra e teve esse momento e foi... Aqui.
Encontrei, olha só que mazal, que sorte a nossa. Está aqui, olha só. Deixa eu achar aqui para vocês como que está no Talmud. Ensinando, eu vou ler em português somente, tá bom? Para a gente minimizar o nosso horário aqui, a gente está passando um pouquinho. Eu vou ler em português somente, tá bom? As traduções. Estamos na Masechet Brachot, En Omdim, página 31 da Masechet Brachot. Ensinou Rav Hamuna quantas leis são importantes que podem deduzir dos versículos de que relataram do episódio. Imagina cada um passo. Imagina o que Adão passou com Eva. Ai, meu. Hannah falava em seu coração. Daqui se deduz que quem reza deve colocar atenção nas palavras que diz. Somente seus lábios se moviam. Daqui aprendemos que quem reza deve apenas mexer seus lábios e não somente rezar mentalmente. E sua voz não se ouvia. Daqui aprendemos que está proibido levantar a voz ao rezar. Ele pensou que ela estava embriagada. Daqui se deduz que um embriagado está proibido rezar. Ele disse-lhe a ela, até quando seguirá embriagada, etc. E disse Rabi Elazar, daqui se deduz que quem viu em seu companheiro um comportamento indevido deve admoestá-lo. E contestou Hana e disse, meu senhor, disse Ula. E ai quem disse que foi Rabi Yossi, ele disse de Rabi Hanina. Isto lhe disse Hana a Eli, por haver suspeitado que ela estava embriagada. Tu não és, senhor, uma autoridade nesse assunto, nem na inspiração divina, nem a inspiração, você não é senhor, você não é uma autoridade nesse assunto. E nem a inspiração divina está sobre você. Ela falou para o profeta isso. Que suspeita de mim tal coisa. Há quem diz que isto é o que lhe disse Hana. Não és tu um senhor? Acaso não pode sobre ti a presença divina ou a inspiração divina? E ainda assim me julgou desfavoravelmente e não me julgaste com benevolência? Acaso não saibas que sou mulher afligida de espírito? Deixa eu ver aqui onde mais está sobre Hana. Rav, qual é o Talmud que o senhor está lendo? É o Berahot, é? Qual o tratado? Diga aí. Brachot, qual é a página? Página 31. Talmud Bavli. Olha só, aqui está que eu comentado. Se ver, tá assim diz. Vou acompanhar aqui, peraí. Página 31, B2. Mas é Bavli, não é o de Jerusalém, é? Bavli, isso, Bavli. Bavli, tá certo, tá certo. Se ver, verás a aflição da sua serva. Disse Rabi Elazar, a redundância da expressão se ver, verás, se deve interpretar da seguinte modo. Disse Hana diante de Akadosh Baruch Hu, Senhor do Universo, se vais ver a minha aflição e me vais considerar um filho, está bem. Porém, se não, verás que como farei para que me concedas. Irei e me ocultarei. E me levará diante do Correm. Quem me fará beber da água da mulher de Sotá? Tu não farás de sua Torá uma mentira. Pois está escrito, com relação à mulher que se oculta com um homem que não é seu marido e lhe dão de beber as águas amargas. Se no seu ventre, e se não se tiver impurificado com esse homem e ficou pura, ficará sem nenhuma punição e será fecunda. E deste modo terá que me conceder um filho. A Guemará analisa. Então, enfim, aí a Guemará continua avaliando o texto. Caramba, agora entendi. Ela se ocultaria, mas não praticaria. Ela só faria ciúme ao seu marido, né? Nada. Ela só faria ciúme ao seu marido. Tipo assim. Ela ia simular só, né, Rabi? Exatamente. Ou seja,
Ô, Rafa, mas a Shem deve ter rido muito nessa hora, né? Ela encontrou essa brecha na lei, vou dizer, uma advogada de primeira aí, viu? A Shem deve ficar muito contente com ela nessa hora. Vocês abrem o olho. Então é isso, nosso time vai ficar. Mas ela não fez, Ravi. Ei, Ravi. Mas é o capítulo 1 E aqui, sou eu. não é na página 31. É outro Talmud, tá bom? É 31b do Talmud, não é 31 da página. Eu li página 31b. Ela só ameaçou, né, Ravi? 75 em português, a página 75 em português, não, Ravi? Certeza? Acho que é 75 em português. Eu acho que não, tá bom? Porque, olha só, esse aqui é o meu livro 2. Eu tô na página 105 do livro 2. Olha, tem mais um livro inteiro. Não deve ser na página 105. Tá bom? Tem que, é página 31b do Talmud. Não é na página 31 do livro. Vocês sabem que o Talmud tem as suas páginas. Tá bom? Quem quiser procurar depois, deve ser. Ah lá, o Lucas falou que é do volume 2. Tem uma estudadinha aí. Então aí vocês podem perceber como que aonde foi parar o desespero das pessoas sem juízo. Ao fim, Hannah deu seu jeito feminino de conseguir o que queria. Então, conseguiu ter Shmuel. Shmuel foi o último do nosso Shoftim. E como foi o último do nosso Shoftim, no próximo Shur, nós vamos seguir falando sobre reis. Tá bem? Como na quinta-feira... Deixa eu cancelar aqui o Shur já. Então, seguir falando sobre reis.